O aroma à flor de laranjeira pairava no ar úmido de Sevilha, uma promessa doce e antiga que se misturava com o cheiro a pedra aquecida pelo sol da tarde. Leo Alcalá, de 19 anos, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, não de frio, mas de uma mistura de esperança e apreensão que lhe apertava o peito. O táxi parara em frente a um imponente portão de ferro forjado, atrás do qual se vislumbrava um pátio com azulejos coloridos e uma fonte murmurante. Conservatório Superior de Música de Santa Cecília. O nome gravado numa placa de bronze polido parecia carregar séculos de tradição e exigência. Leo, com o seu violoncelo cuidadosamente acondicionado na caixa de fibra de carbono ao seu lado, sentia o peso das expectativas, as da sua família abastada de Madrid, conhecida pelo seu mecenato nas artes, e, mais importante, as suas próprias. Viera para Sevilha para se afastar da sombra do apelido Alcalá, para provar que o seu talento, aquela chama que ardia dentro dele desde que os seus dedos delgados tocaram as cordas pela primeira vez, era genuíno, seu. A sua pele clara, quase translúcida, e o cabelo loiro escuro ondulado, que teimava em cair-lhe sobre os olhos azuis acinzentados, conferiam-lhe um ar de delicadeza, quase de fragilidade, que contrastava com a intensidade silenciosa da sua paixão. Os primeiros dias no conservatório foram um turbilhão de novas caras, corredores labirínticos com acústicas caprichosas e o som constante de escalas, arpejos e fragmentos de melodias que se escapavam das salas de estudo. A beleza antiga do edifício, com os seus pátios interiores repletos de gerânios e buganvílias, era inspiradora, mas a atmosfera era densa, carregada de uma competição palpável. O talento de Leo no violoncelo era evidente desde as primeiras audições de nivelamento, a sua técnica precisa, a sua sonoridade rica e expressiva. No entanto, a sua timidez inata e a sua origem, que não tardou a ser conhecida, pareciam torná-lo um alvo. E o alvo tinha um nome: Mateo Torres. Mateo era alguns anos mais velho, um guitarrista flamenco de Cádiz, cuja pele morena, curtida pelo sol andaluz, e cabelo preto espesso e curto lhe conferia uma presença terrena e magnética. Os seus olhos escuros, penetrantes, eram capazes de um sorriso carismático que desarmava, mas que também podia, num piscar de olhos, transformar-se numa expressão trocista. Mateo movia-se pelos corredores do conservatório com uma confiança inabalável, rodeado por um séquito de admiradores, a sua guitarra a tiracolo como uma extensão do seu corpo. O seu virtuosismo no flamenco era inegável. Uma força da natureza que arrancava aplausos e suspiros. Ele cultivava uma imagem de gênio incompreendido, de rebelde talentoso vindo de um bairro humilde, que lutara arduamente para ali estar. Desde o início, Mateo fixou Leo com um interesse que rapidamente se revelou hostil. Começou com comentários subtis, disfarçados de brincadeira, lançados em voz alta nos corredores ou na cafetaria, sempre na presença de outros alunos. Cuidado para não partires uma unha, Alcalá, ou essa música clássica é tão pálida, não achas? Falta-lhe duende. Leo, pouco habituado a tal agressividade velada, encolhia-se, sentindo o rubor subir-lhe ao rosto. Tentava ignorar, focar-se nos estudos, mas as palavras de Mateo eram como pequenas farpas que se enterravam na sua pele. A diferença entre eles era gritante. Leo, com as suas roupas simples, mas de corte elegante, a sua postura contida. Mateo, com as suas camisas desabotoadas, a sua energia expansiva e a sua maneira de falar, que misturava o calão andaluz com uma retórica surpreendentemente articulada quando queria. A diferença entre eles era gritante. Leo, com as suas roupas simples, mas de corte elegante, a sua postura contida. Mateo, com as suas camisas desabotoadas, a sua energia expansiva e a sua maneira de falar que misturava o calão andaluz com uma retórica surpreendentemente articulada. Quando o incidente que marcou o início de um tormento mais sério ocorreu durante uma aula de música de câmara. Ensaiam um quarteto de Schubert. Leo, concentrado na sua partitura, sentia a música fluir através de si. No final da peça, o professor pediu comentários. Mateo, que assistia à aula como ouvinte, algo que fazia com frequência quando queria marcar presença, levantou a mão. Com todo o respeito, maestro, começou Mateo, seu sorriso habitual a bailar-lhe nos lábios. A técnica do nosso colega Alcalá é impecável, quase demasiado impecável. Mas onde está a alma? Onde está o sangue? Parece-me que alguma música nasce em berços de ouro e nunca aprende a chorar ou a rir com verdadeira paixão. Virou-se para Leo, um brilho malévolo nos olhos. Ou talvez seja apenas a influência da família a abrir portas, quem sabe.
O silêncio na sala tornou-se pesado. Alguns alunos riram nervosamente, outros desviaram o olhar, constrangidos. Leo sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. As palavras de Mateo, ditas com aquela falsa deferência, tinham sido um golpe certeiro, atacando não só o seu talento, mas também a sua integridade e a sua origem. Ficou mudo, a garganta apertada, incapaz de articular uma defesa. O professor, um homem idoso e um pouco aliado, limitou-se a pigarrear e a mudar de assunto, mas o dano estava feito. A partir desse dia, a vida de Leo no conservatório transformou-se num calvário silencioso. Mateo parecia ter encontrado nele o seu divertimento particular. Os comentários sarcásticos tornaram-se mais frequentes e cruéis. Boatos começaram a circular, que Leo era arrogante e se recusava a conviver com os plebeus, que o seu pai tinha feito uma generosa doação ao conservatório para garantir a sua vaga, que ele comprava as melhores partituras e até pagava a outros para lhe fazerem arranjos. Eram mentiras, todas elas, mas espalhavam-se como um vírus, alimentadas pela aura de Mateo e pela inveja latente de alguns. Pequenas sabotagens começaram a ocorrer. Partituras desapareciam misteriosamente momentos antes de um ensaio importante, apenas para reaparecerem no dia seguinte num lugar improvável. Uma corda do seu violoncelo foi encontrada partida de uma forma estranha. Informações erradas sobre horários de aulas ou reuniões chegavam-lhe através de terceiros, por engano. Leo sabia, ou pelo menos suspeitava fortemente, da origem destes incidentes, mas não tinha provas concretas. E quem acreditaria nele contra o popular e carismático Mateo Torres? O isolamento de Leo aprofundou-se. Passava a maior parte do tempo sozinho, refugiado na pequena sala de estudo que conseguira reservar, ou vagueando pelas ruas estreitas do bairro de Santa Cruz, tentando encontrar algum consolo na beleza melancólica da cidade. O aroma a jasmim e incenso que emanava das igrejas antigas, onde por vezes entrava para escapar ao burburinho e à sua própria angústia, oferecia-lhe momentos fugazes de paz. Mas a dúvida instalara-se no seu coração como uma doença. Será que Mateo tinha razão? Seria ele apenas um produto do seu meio, um talento fabricado, sem verdadeira substância? O seu desempenho nos ensaios começou a ressentir-se. A alegria que antes sentia ao tocar transformara-se numa luta, numa obrigação penosa. Chegou a considerar seriamente abandonar o conservatório, voltar para a segurança familiar de Madrid, onde ninguém o questionaria, onde estaria protegido. No meio desta escuridão, duas luzes ténues começaram a surgir. A primeira era a professora Helena Reis, a sua professora de violoncelo. Uma mulher na casa dos 50, com um olhar perspicaz e uma presença calma, mas firme. Helena era uma lenda no conservatório. Percebera desde o início o talento excepcional de Leo, mas também a sua crescente angústia. Não interferiu diretamente no conflito com Mateo. Talvez por política institucional, talvez por acreditar que Leo precisava de encontrar a sua própria força. Mas começou a dedicar-lhe mais atenção nas aulas individuais. Leo, disse ela um dia, após uma aula particularmente difícil em que ele lutara para encontrar a expressividade numa sonata de Brahms, a música não mente. Ela reflete o que vai na alma. Se a alma está perturbada, a música também estará. Mas o contrário também é verdade. Deixe que a música seja o seu escudo, a sua voz. Não a silencie por causa do ruído exterior. As suas palavras, embora não mencionassem Mateo, tocaram Leo profundamente. Helena começou a desafiá-lo com peças tecnicamente mais exigentes, mas também mais ricas emocionalmente, como se quisesse obrigá-lo a mergulhar nas profundezas da sua própria sensibilidade e a encontrar ali as respostas. Contou-lhe de forma aparentemente casual a história de um antigo aluno brilhante que quase desistira por causa da inveja e das críticas destrutivas, mas que encontrara na sua arte a força para perseverar. A segunda luz foi Carmen Soler. Carmen era pianista, uma jovem de Sevilha, pragmática e um pouco cínica, vinda de uma família trabalhadora de Triana. Observava à distância a dinâmica entre Leo e Mateo, com uma expressão indecifrável. Ela própria já tinha sido alvo menor da manipulação de Mateo no passado. Ele tentara diminuir o seu talento para promover uma protegida sua. Inicialmente, Carmen mantivera-se distante de Leo, talvez por desconfiança em relação à sua aparente fragilidade ou ao seu estatuto social. Um dia, na cafetaria, Mateo dirigiu a Leo um comentário particularmente venenoso sobre o seu violoncelo, um instrumento antigo e valioso que pertencera ao avô de Leo. Esse caixote deve valer mais do que a minha casa inteira, disse Mateo, com um sorriso de escárnio.
mas duvido que saiba tirar dele o som que merece. Antes que Leo pudesse reagir, ouviu-se uma voz clara e firme. Pelo menos ele não precisa de diminuir os outros para se sentir grande, Mateo. Era Carmen. Todos se viraram para ela, surpreendidos. Mateo fuzilou-a com o olhar, mas Carmen sustentou-o, os seus olhos castanhos brilhando com uma determinação inesperada. Mais tarde, Carmen aproximou-se de Leo. Não ligues ao que ele diz, murmurou ela, sem rodeios. Ele é assim com toda a gente que ele acha que o pode ofuscar. Comigo foi por causa de um concurso de piano há 2 anos. A partir desse dia, uma aliança hesitante começou a formar-se entre Leo e Carmen. Encontravam-se para tomar café, conversando sobre música, sobre as dificuldades do conservatório, sobre Mateo. Carmen partilhou as suas próprias experiências, validando os sentimentos de Leo e quebrando a carapaça de isolamento que ele construíra à sua volta. A sua frontalidade e o seu humor cáustico eram um bálsamo para a alma ferida de Leo. Ela não oferecia soluções fáceis, mas a sua simples presença, a sua solidariedade silenciosa, significavam mais do que 1000 palavras de consolo. Encorajado pelo apoio discreto de Helena e pela amizade inesperada de Carmen, Leo começou a sentir uma mudança tênue dentro de si. A ideia de desistir foi se desvanecendo, substituída por uma teimosia incipiente, uma recusa em deixar que Mateo lhe roubasse o seu sonho. Não confrontava Mateo diretamente. A sua natureza ainda era avessa ao confronto aberto, mas a sua postura começou a mudar. Endireitou as costas, olhava as pessoas nos olhos com mais frequência. E, acima de tudo, mergulhou na música com uma intensidade renovada. O seu violoncelo, o velho instrumento do avô, tornou-se a sua arma, o seu confidente, o seu refúgio. As horas de prática já não eram uma tortura, mas uma forma de processar a sua dor, a sua raiva, a sua esperança. A música, como dissera Helena, tornou-se a sua voz. Aproximava-se o recital de final de semestre. Era um evento crucial, que não só contava para a avaliação final, mas também definia bolsas de estudo, oportunidades de concertos e, acima de tudo, prestígio dentro e fora do conservatório. A tensão era palpável. Mateo, que também iria atuar, parecia saborear a pressão, usando-a para intensificar a sua campanha de intimidação contra Leo. Na noite do recital, os corredores do conservatório fervilhavam de alunos nervosos, professores apressados e convidados elegantes. Leo sentia o estômago contraído num nó. Vestia um fato escuro, simples, que realçava a sua palidez. Nos bastidores, enquanto esperava a sua vez, viu Mateo aproximar-se. O guitarrista tinha um sorriso triunfante nos lábios. «Boa sorte, Alcalá», disse Mateo, a sua voz baixa e sibilante para que só Leo ouvisse. «Ouvi dizer que vais tocar Bach. Corajoso. É preciso ter alma para Bach, sabes? Alma que o dinheiro não compra. Talvez devesses ter ficado em Madrid a tocar para os amigos ricos da mamã». As palavras foram como um soco no estômago. Todas as inseguranças de Leo, todos os seus medos vieram à tona com uma força avassaladora. Sentiu as pernas fraquejarem, a respiração faltar-lhe. Por um momento, a escuridão ameaçou engoli-lo. Queria fugir, desaparecer. Mas então, através da cortina entreaberta, viu 2 rostos na audiência. Professora Helena, sentada na primeira fila, olhava para ele com uma expressão serena e encorajadora. Ao seu lado, Carmen deu-lhe um pequeno aceno de cabeça, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Aqueles olhares, aquelas presenças silenciosas, foram como uma âncora. Lembrou-se das palavras de Helena, deixe que a música seja a sua voz. Lembrou-se da lealdade de Carmen. Não estava sozinho. Respirou fundo. A raiva, uma raiva fria e lúcida, começou a sobrepor-se ao medo. Não por Mateo, mas por si mesmo, pela sua música, pelo seu sonho. Quando seu nome foi anunciado, Leo caminhou para o palco. O silêncio na sala era denso, expectante. Sentou-se, ajustou o violoncelo. Por um instante fechou os olhos, visualizando a primeira nota da suíte para violoncelo solo número 2 em Ré menor de Bach, uma peça conhecida pela sua melancolia profunda, mas também pela sua força interior. E então começou a tocar. A música que jorrou do seu violoncelo não era a de um jovem tímido e assustado. Era de uma alma que sofrera, que duvidara, mas que encontrara uma verdade inabalável na sua arte. Cada nota era carregada de uma emoção crua, visceral. A melancolia da suite transformou-se numa confissão, a sua complexidade técnica numa demonstração de mestria e a sua força inerente numa declaração de resiliência. Leo não estava apenas a tocar Bach. Estava a contar a sua própria história, a exorcizar os seus demónios.
O seu corpo movia-se em uníssono com o instrumento, os seus olhos fechados, perdido num mundo onde só a música existia. A meio da sarabanda, uma das luzes do palco que o iluminava começou a piscar erraticamente e depois apagou-se, mergulhando numa penumbra. O murmúrio percorreu a audiência. Leo hesitou por uma fração de segundo. Olhou brevemente para a coxia onde vislumbrara Mateo momentos antes e uma suspeita gélida percorreu-o, mas não se deixou abalar. Continuou a tocar, a sua concentração ainda mais feroz, a sua música ainda mais intensa, como se a escuridão momentânea apenas servisse para realçar a luz que emanava do seu interior. A sua paixão, a sua técnica impecável, agora imbuída de uma emoção palpável, cativou a audiência, silenciando qualquer dúvida, qualquer ceticismo. Quando a última nota vibrante da giga se extinguiu no ar, um silêncio carregado pairou sobre o auditório por vários segundos. Ninguém se mexia, ninguém respirava. E então, como uma represa que se rompe, a ovação explodiu. Estrondosa, genuína, avassaladora. As pessoas levantaram-se aplaudindo de pé, muitas com os olhos úmidos. Leo, ainda ofegante, abriu os olhos. Viu o mar de rostos, a admiração, o respeito. Sentiu as lágrimas quererem brotar, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de triunfo. Professora Helena tinha um sorriso orgulhoso nos lábios. Carmen aplaudia com entusiasmo, os seus olhos brilhando. Até alguns dos professores que antes pareciam distantes ou céticos acenavam com aprovação. Nos dias que se seguiram ao recital, algo mudou no Conservatório de Santa Cecília. A performance de Leo tornara-se lendária. Numa reunião de professores pouco depois, professora Helena, com a sua habitual diplomacia, mas com uma firmeza inquestionável, levantou a questão de se criar um ambiente mais saudável e respeitoso para todos os alunos, aludindo subtilmente ao clima tóxico que alguns indivíduos podem inadvertidamente ou não fomentar. Não mencionou nomes, mas o recado foi claro, especialmente porque Carmen e outros alunos, sentindo-se mais encorajados pela atitude de Helena e pelo exemplo de Leo, tinham partilhado discretamente as suas próprias experiências negativas com certos comportamentos. A aura de Mateo Torres começou a desvanecer-se. A sua popularidade, antes inabalável, sofreu um golpe. Alguns dos seus seguidores mais fiéis começaram a afastar-se, talvez por vergonha, talvez por medo de serem associados a ele, agora que a sua conduta estava implicitamente sob escrutínio. O seu carisma parecia agora artificial, a sua rebeldia forçada. Numa audição para uma bolsa importante, algumas semanas depois, Mateo não conseguiu o lugar, preterido por outro guitarrista menos vistoso, mas tecnicamente mais sólido e crucialmente mais humilde. Não houve uma punição formal, nenhuma expulsão dramática. O conservatório preferia resolver as coisas de forma mais discreta. Mas para Mateo, a perda de influência, o isolamento social crescente, foi talvez um castigo mais amargo. Viu-se confrontado com o vazio que ele próprio criara à sua volta. Leo, por outro lado, sentiu como se um peso enorme lhe tivesse sido retirado dos ombros. Não sentia necessidade de vingança, nem sequer de confrontar Mateo. A sua vitória fora conquistada no palco através da sua arte, da sua integridade. A validação que tanto ansiara